Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas vasculares sem sementes, também conhecidas por pteridófitas. Então, basicamente, as pteridófitas elas vão ter como característica principal a formação, de um tecido vascularizado. Isso é muito importante porque possibilitou com que as plantas pteridófitas elas crescessem. Então vejam, nas nossas briófitas nós temos exemplos de plantas muito pequenininhas, porque não possuem ali um sistema vascular, certo? Já nas nossas pteridófitas nós vamos ter plantas mais robustas. Isso faz com que o indivíduo ele consiga habitar um maior espaço, consequentemente ter mais processos fotossintéticos e conseguir ali se dar bem no ambiente, certo? E nós temos ainda a característica de que as pteridófitas ainda não apresentam sementes. Então nós temos plantas, um exemplo de plantas sem sementes, certo? E com papel vascularizado. Eles possuem ali um processo de vascularização. Uma outra característica muito interessante dentro das pteridófitas é que elas ainda precisam da água para um processo reprodutivo, e isso nós vamos ver ali um pouco mais na frente. Basicamente, gente, nós temos como uma característica predominante nas pteridófitas o esporófito, diferentemente das nossas briófitas, que nós vimos que possuía ali um gametófito dominante, ok? Na nossa pteridófita e nas demais classificações das plantas, nós vamos ter o esporófito como predominante em todo o ciclo de vida ali dessa planta. E esse esporófito ele vai ser formado basicamente por raiz, caule e folhas ali nessa planta, ok? O que seria essa vascularização? O que seria basicamente esse sistema de condução? Então vejam, quando eu falo de um sistema de condução, eu vou estar falando basicamente do que leva água da raiz da planta até a ponta da folha e também, lógico, seiva elaborada, glicose, açúcares da planta, da folha dessa planta até as raízes. Esses processos de circulação da água e de sais minerais e de alguns açúcares, como a glicose produzida no processo de fotossíntese, para toda a planta, é o que nós vamos chamar de sistema de vascularização, de sistema de condução das plantas, ok? E aí nós temos dois tipos principais de sistemas de condução. O primeiro é o xilema, que vai levar água e sais minerais da raiz de baixo para as folhas, certo? Ou seja, de baixo para cima. E nós temos um floema, que vai levar glicose, vai levar a seiva elaborada, vai levar os açúcares que foram produzidos a partir do processo de fotossíntese das folhas para a raiz, para que seja a planta igualmente nutrida. Tranquilo? Então, basicamente, o sistema de condução seria este para as pteridófitas. Gente, como a fase predominante é o esporófito, nós temos um gametófito haploide. Esse gametófito haploide, no processo reprodutivo, pode se diferenciar em prótalo. Esse prótalo ali nutre o esporófito diploide nas fases iniciais, e depois que esse esporófito diploide regride ali com o surgimento de raízes, produz ali algumas raízes, esse gametófito vai regredir, certo? E aí faz com que a fase de esporófito seja a fase predominante. Isso nós vamos ver basicamente
é um pouco mais na frente nos processos de ciclo de vida e reprodução das pteridófitas, ok? Nós temos dois filos principais que vão caracterizar ali essas plantas vasculares e sem sementes, e nós conhecemos de forma geral por pteridófitas, certo? O primeiro filo é o filo pteridófita, que vai ter como principais exemplos as samambaias, avencas e as cavalinhas, certo? E o filo licopodiófita, que vai ter como principal exemplo os licopódios, certo? Esses licopódios são bem comuns ali em muros umedecidos e são facilmente detectáveis. O ciclo reprodutivo das pteridófitas ele acontece também de forma bastante simples. Então, observem, o processo de reprodução ele pode se dar tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. No processo assexuado, o que acontece é o seguinte: o rizoma, essa regiãozinha aqui, pode dar origem a vários frondes ali, a vários esporófitos, certo? Da nossa pteridófita. E eles simplesmente podem se apartar através de um processo ali de decomposição desse rizoma ou até mesmo por um processo de fragmentação. Então vejam, se um indivíduo deu origem agora a dois indivíduos, é um processo reprodutivo, porém um processo reprodutivo assexuado, certo? Não houve ali envolvimento e união de dois gametas. Então, só relembrando, no processo assexuado, no ciclo reprodutivo ali das pteridófitas, nós temos ali o brotamento de um esporófito através dos rizomas. Esses rizomas eles podem se decompor e também se fragmentar, dando origem a indivíduos separados. Se eu tinha um indivíduo e agora eu tenho dois, é um processo de reprodução, mas uma reprodução assexuada, certo? Observem bem, esses prótalos, essa região ali do fronde, da folha gerada através desse rizoma, vai ser diploide. Esse diploide, esse esporófito diploide, vai originar-se com o que nós chamamos de esporângio. Esses esporângios vão ser nada mais, nada menos do que pontinhos de uma coloração diferente naquela folha. E eles vão ter a função, basicamente, de produzir os esporos. Esses esporos eles são produzidos através de meiose. Então, vejam, o esporófito da minha pteridófita, ela é diploide. Ao originar-se ali os soros e, consequentemente, os esporângios, esses esporângios se amadurecem e amadurecem formando-se ali, através de um processo meiótico, os esporos, que são haploides, ou seja, eles possuem a metade da carga genética que o esporófito mãe iria produzir, ok? Esses esporos, eles vão vincular-se, vão povoar ali os ambientes e em ambientes úmidos, certo? E com presença ali de água, umidade e que sejam ambientes de fácil acesso ali à umidade, esses esporos vão simplesmente germinar, dando origem ao prótalo. O prótalo é o gametófito haploide. E por que ele é o gametófito e é haploide? Ele é haploide simplesmente ali por possuir, ter sido germinado através de esporos também haploides,
certo? A grande maioria desses prótalos, eles são hermafroditas. Isso faz com que, ou monóicos, certo? Isso faz com que esse prótalo possua tanto uma região chamada de anterídeo, que é a região que vai produzir os gametas masculinos da planta, também conhecidos por anterozoides, como outra região chamada de arquegônio. Essa região do arquegônio é responsável pela produção dos gametas femininos da planta, também chamado ali de óvulo, certo? Ou oosfera. O que é que acontece? Esse anterozoide, ele é flagelado, assim como nas briófitas, certo? Esse anterozoide flagelado vai precisar nadar para chegar até a oosfera, ou o óvulo ali produzido no arquegônio. Já que ele precisa nadar, é necessário que haja água para o processo ali reprodutivo daquela planta. E é por isso que nós dizemos que as briófitas e as pteridófitas, elas necessitam da água para se reproduzir, diferentemente das gimnospermas e angiospermas, que nós vamos ver mais na frente, certo? Nas nossas próximas aulas. Vejam, esse anterozoide que precisa da água para a reprodução, ele nada em direção à oosfera e penetra ali a região do arquegônio, fecundando ali aquele óvulo e formando uma célula-ovo ou zigoto. Essa célula-ovo ou zigoto, ainda no prótalo, vai dar origem ali a um esporófito jovem. Esse esporófito jovem, ainda dependente do prótalo, vai crescer, vai se desenvolver. Ao se desenvolver, esse esporófito cria ali nossas raízes, o nosso rizoma, e torna-se independente do prótalo, certo? E aí surge ali uma nova pteridófita adulta e o ciclo tende a se repetir. Então, só recapitulando. O esporófito, que é diploide, produz ali na face posterior, na face ventral da sua folha, os soros. Esses soros possuem os esporângios, que se dividem por meiose, ou seja, o esporófito, que era diploide, vai formar esporos haploides. Esses esporos haploides, que formaram-se haploides através de um processo de meiose, eles se eclodem do esporângio e acabam ali ganhando o ambiente. Em condições ideais, de umidade principalmente, esses esporos germinam, formando o prótalo. O prótalo é hermafrodita, monóico, certo? Isso faz com que ele tenha duas regiões. A região do anterídeo, que vai produzir a célula sexual masculina, o anterozoide, e o arquegônio, que vai produzir a célula sexual feminina, o óvulo. Com a presença de água, esse anterozoide que é flagelado, ele procura esse óvulo, ele nada em direção a esse óvulo e, quando fecundado, forma a célula-ovo ou zigoto. Desse zigoto se desenvolve ali um novo esporófito, certo? Que é dependente deste prótalo. Ao passar do tempo, este esporófito cresce, forma suas próprias raízes, o seu rizoma, e aí a planta ela fica independente desse prótalo e o ciclo se repete. Esse é o ciclo reprodutivo sexuado e o ciclo de vida das nossas pteridófitas.
Lembro a vocês que ainda existe o ciclo de vida assexuado, que é quando ocorre a formação de brotos jovens através desse rizoma, e esse rizoma ele pode simplesmente se decompor ou se romper, gerando novos indivíduos idênticos, certo? Caracterizando ali a reprodução assexuada. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.